Você gostaria de ouvir a voz de Deus? Você já ouviu a voz de Deus? Você sente às vezes dificuldade de conseguir compreendê-lo? Você tem aquela sensação de que é tanta informação, são tantas pessoas falando, é a internet, são as pessoas com quem nós convivemos, é a nossa voz interior, e às vezes a gente tem aquela sensação de que estamos sobrecarregadas mentalmente com tanta informação, com tanta gente falando no nosso ouvido? Bom, é sobre isso que nós vamos falar no devocional de hoje. Olá, sejam todas bem-vindas ao canal Equilíbrios 3. Esse espaço é dedicado a mulheres cristãs que buscam cuidar da sua mente, do seu corpo e do seu espírito. E nesse devocional de hoje nós vamos falar sobre como ouvir a voz de Deus, silenciando o mundo, o inimigo e a nós mesmos. Vamos começar? Mas antes, eu gostaria de te pedir, se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder nenhuma atualização. Deixa seu like, o seu comentário sobre como esses devocionais estão ajudando a sua vida e nos ajude a compartilhar a mensagem de Deus para mais pessoas. A gente sabe que a gente está vivendo num mundo super agitado, estamos cada vez mais ocupadas, cada vez mais atarefadas. Trabalhamos fora, cuidamos dos filhos, da casa, temos compromisso na igreja, temos tantos afazeres, né? Tem mulheres que estudam também, né? Estudam, trabalham, fazem atividade física. Enfim, são tantos afazeres, tantos compromissos. E aí, no meio disso tudo, desse cenário quase que caótico, a gente tem certa dificuldade de ouvir a voz de Deus. Não é verdade? Eu pensei nesse devocional, nesse tema, enquanto eu estava passando exatamente por isso. Numa certa manhã, eu comecei a perguntar a Deus sobre o que Ele queria falar comigo, né, sobre o que Ele queria falar conosco aqui nesse devocional. E eu senti muito forte o Espírito Santo chamando a minha atenção em relação a isso, dizendo para mim: Tayane, como que você vai me ouvir se você não consegue silenciar as vozes que estão ao seu entorno? Como que você vai me ouvir se você não consegue ficar quieta? Como que você vai me ouvir se você está querendo ouvir tudo ao mesmo tempo? E isso foi bem numa manhã, assim, eu acordei, eu tenho o hábito de ouvir pregações, né? Eu gosto de ouvir pregações pela manhã. Enquanto eu faço meu devocional, eu coloco um louvor, alguma coisa. Então, eu sempre estou escutando alguma coisa. E, assim, foi um puxão de orelha que eu senti, assim, o Espírito Santo me dar. E eu falei: tá bom, Senhor, então vai ser sobre isso que eu vou falar. E eu comecei a refletir. Quais são as vozes que estão me impedindo de ouvir a voz de Deus? E o Senhor me falou sobre 3 vozes. A primeira que eu vou trazer aqui é sobre a voz do mundo. Vamos abrir lá em Romanos, capítulo 12, versículo 2, que diz assim: E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A voz do mundo, ela nos distrai constantemente com preocupações materiais, com coisas temporárias, prazeres momentâneos, instantâneos e valores que não condizem com a palavra de Deus. Então é aquela voz que está sempre tentando colocar o sentimento de insatisfação na sua vida. É aquela voz que está sempre tentando te seduzir para você obter algo, obter algum bem material, para você estar sempre em busca de alguma coisa para suprir uma falta, uma carência sua. Nós já falamos sobre isso em outros devocionais. A voz do mundo é aquela voz que está sempre tentando te puxar para essa terra. Pedro fala sobre isso. Nós somos estrangeiras nesse mundo. Nós não pertencemos a este mundo. Estamos aqui de passagem, né? Nós somos cidadãs do céu, mas moramos na terra por enquanto, né? Enquanto estivermos aqui, a gente vai precisar viver aqui, vai precisar se ambientar, trabalhar, né? Comer, beber, dormir, enfim. Mas nós não somos desse lugar. Então, quando a gente está muito preocupada com as coisas desse mundo, quando a gente está muito preocupada com as coisas materiais, consequentemente, a gente se afasta de Deus. A gente precisa silenciar essa voz que está sempre querendo que a gente finque raízes aqui. Tem um pastor na minha igreja que ele costuma dizer algo muito interessante, né? Mais ou menos assim, nós vivemos aqui, os nossos pés estão aqui, nosso coração precisa estar, né, em Deus, estar na palavra de Deus, e a nossa mente ela tem que estar no céu, sempre desejando, sempre almejando o céu. Então precisamos silenciar a voz do mundo, essa voz que está sempre querendo que a gente fique ocupada e preocupada com as coisas terrenas. Se você está dedicando mais tempo da sua vida em busca de bens materiais,
em busca de satisfazer prazeres terrenos, porque você não está alimentando o seu espírito como deveria. Então que a gente possa se atentar a isso e silenciar a voz do mundo. Outra voz que nos impede de ouvir a Deus é a voz do inimigo. E eu quero ler com vocês lá no Evangelho de João, capítulo 8, versículos 43 e 44, que Jesus diz assim, que é o próprio Jesus falando: por que não entendeis a minha linguagem? Por não poderdes ouvir a minha palavra. Vós tendes por pai ao diabo, e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio, e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Nossa, bem pesado, né? O próprio Jesus falando: por que não entendeis a minha linguagem? Por que não entendeis aquilo que eu falo? Por que não podes ouvir a minha palavra? Aí ele fala que aquelas pessoas ali, né, que estavam ouvindo, os fariseus e todos aqueles que não queriam entender o que Jesus estava falando, eles tinham por pai o diabo, né, que era o pai da mentira, que é o pai da mentira. Então nós vemos aqui claramente que o inimigo, ele tem esse poder de falar coisas para nós, de nos seduzir de tal forma que nos impede de ouvir a voz de Deus. Então precisamos estar atentas também a essa voz sutil que está sempre tentando nos afastar da verdade. Aquela voz daquele diabinho que fica assim do nosso lado, sabe, igual desenho animado, que está sempre querendo nos fazer pecar, sempre nos tentando a ir contra a palavra de Deus, sempre colocando coisinha na nossa cabeça para a gente poder pecar contra o Senhor, contra a palavra de Deus. Então temos que ter muito cuidado com essa voz. Para a gente silenciar essa voz, para a gente silenciar a voz do inimigo, a gente precisa resisti-lo, a gente precisa repreendê-lo. Lá em Tiago, capítulo 4, versículo 7, diz assim: sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Então nós precisamos, para a gente poder silenciar a voz do inimigo, a gente precisa se sujeitar a Deus, ou seja, estar sujeito à tua palavra, né, a palavra de Deus, obedecer a palavra de Deus, obedecer a vontade dele para a nossa vida. E resistir ao diabo é não fazer aquilo que o inimigo quer que a gente faça, é resistir à tentação. Se ele está te tentando em alguma área da tua vida, resista. Ora ao Senhor, essa força para que o Senhor te ajude a repreender esse mal, a repreender essa tentação. Se você sofre em alguma determinada área da tua vida em que você sente dificuldade de resistir, peça ajuda ao Senhor, peça ajuda na sua igreja, faça um trabalho de libertação, porque é muito importante a gente combater o inimigo com a oração, com a palavra de Deus, com o jejum. Tem situações que vai ser realmente necessário fazer jejum, fazer propósitos, que a gente possa silenciar a voz do inimigo através das armaduras que Deus nos deu, como está lá descrito em Efésios 6. Quanto mais nos fortalecermos com essas armaduras, quanto mais nos revestimos de Deus, quanto mais nos sujeitamos a Deus, mais forte nós estaremos para enfrentar o inimigo. Menos ele vai ter força contra nós, menos ele vai ter como nos tentar, como nos fazer pecar. Então que possamos, em nome de Jesus, nos revestir de tudo aquilo que nós precisamos nos revestir, da parte do Senhor, resistir ao inimigo, porque ele vai fugir da nossa vida em nome de Jesus. Então que possamos silenciar essa voz nesse dia. Mas não são só essas vozes, não é só a voz do mundo e a voz do inimigo que nos impede de ouvir a voz de Deus. Também tem a nossa própria voz. E é aqui, assim, que para mim foi o pulo do gato, sabe? Foi a revelação, assim, que Deus me fez entender que talvez seja onde a gente mais cai, na nossa própria voz, né? E talvez seja onde a gente mais cai e aonde a gente menos percebe que a gente está caindo. Porque é muito fácil a gente confundir a nossa voz com a voz do mundo e com a voz do inimigo. Mas eu vou explicar aqui um pouquinho sobre o que é a nossa voz. A nossa própria voz é a voz do nosso ego, é a voz da nossa carne, da nossa natureza adâmica. E ela talvez seja a voz mais difícil de calar. Vamos ler lá em Romanos, capítulo 8, versículos 6 e 7, que diz assim: porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus,
Então nós vemos aqui que a inclinação da carne, ela é inimiga de Deus, é inimizade contra Deus, porque ela não se sujeita a Deus. Então a gente precisa ter muito cuidado com a nossa própria voz, com a nossa própria vontade. Se a gente for parar para pensar, a gente vive num tempo em que o que mais a gente escuta são pessoas falando para nós que precisamos satisfazer os nossos prazeres o tempo todo, que precisamos relaxar o tempo todo, se divertir o tempo todo, ter entretenimento o tempo todo, estar sempre ocupada fazendo alguma coisa que seja legal pra gente. É como se tudo tivesse que girar em torno do nosso próprio umbigo. E existe uma obra maligna por trás de tudo isso. É interessante para o inimigo que o homem ele tenha esse orgulho, essa vaidade, essa necessidade de ser o centro das atenções, porque assim nós nos tornamos inimigos de Deus, porque assim nós nos separamos de Deus, né? Porque o pecado ele faz essa separação do homem e de Deus, e nós não podemos colocar nada no lugar de Deus na nossa vida, nem mesmo nós. Precisamos nos amar, precisamos nos cuidar, né? Cuidar da nossa família, dos nossos interesses aqui, mas não podemos deixar que isso sobreponha a vontade de Deus para nós, né? Não podemos deixar que isso ocupe um lugar de idolatria na nossa vida. Precisamos tomar cuidado sobre aquilo que estamos desejando, sobre aquilo que estamos querendo. Será que está de acordo com a vontade de Deus para nós ou não? Ou eu só estou buscando um prazer para mim? Ou eu só estou querendo satisfazer a minha necessidade humana e carnal? Então, silenciar essa voz humana, ela é muito difícil, porque toca no nosso ego, toca na nossa ferida. A gente pode ver isso claramente sobre o que tem sido pregado em muitas igrejas hoje, né? Mensagens que não são mais cristocêntricas, né? Cristo não é mais o centro da mensagem. São mensagens que para massagear o nosso ego, são mensagens para nos fazer se sentir bem, são mensagens para colocar o homem lá em cima, e Deus ele fica sempre como nosso garçom, né? Como nosso serviçal, sempre nos servindo, sempre nos amando incondicionalmente, fazendo tudo que a gente quer, querendo nos agradar. É como se Deus fosse um pai bobo e nós, filhas mimadas, que ele nos serve e faz o que a gente quer porque a gente é muito bom, porque a gente é preciosa, porque a gente é raridade, enfim. Então a gente vive esse tempo, onde somos bombardeadas constantemente com informações, com mensagens de que somos a última bolacha do pacote, somos a rainha da cocada preta, somos super-homens, super-mulheres, empoderadas, mensagens que por fora parecem muito bonitas, muito purpurinadas, muito legais, mas que dentro dessas mensagens, dentro dessas ideologias, existe uma obra, existe uma intenção maligna para nos enganar, para nos fazer cair no mesmo pecado que Adão e Eva cometeram. Então a gente precisa tomar esse cuidado para a gente não se colocar nesse lugar, silenciar a nossa própria voz, a voz da nossa carne, contrariando mesmo a nossa carne. Como que eu posso vencer a minha voz? Não fazendo aquilo que vai contra a palavra de Deus. Se a minha carne não quer levantar, orar, não quer fazer o devocional, né, eu estou me sentindo cansada, eu estou com sono, eu não estou com paciência de sentar ali naquele momento e fazer, sei lá, eu estou preocupada com outras coisas, eu preciso contrariar ela. Eu preciso dizer, não, eu não vou fazer isso, eu vou vencer a minha vontade, que é ficar deitada na cama, que é ficar prostrada na frente de uma televisão, vendo alguma coisa, mexendo no telefone, enfim, eu vou vencer a minha vontade, eu não vou fazer aquilo que a minha carne está pedindo para eu fazer, eu vou levantar, eu vou reagir, eu vou cuidar da minha vida, eu vou cuidar do meu espírito, eu vou cuidar da minha casa, da minha família, eu vou fazer aquilo que importa, né, fazer, eu vou obedecer à vontade de Deus, não vou fazer aquilo que a minha carne, aquilo que a minha natureza adâmica está me pedindo. Então nós já entendemos quais são as vozes que nos impedem, que nos atrapalham de ouvir a voz de Deus. E agora a gente vai entrar no último tópico, que é como que nós podemos ouvir a voz de Deus. Lá no livro de 1 Reis, capítulo 19, versículo 12, vai nos contar, né, a história lá de Elias, e vai dizer que Deus ele não estava no terremoto e nem no fogo. Ele não estava no meio de um vento forte, né? Ele veio de uma forma mansa, suave, delicada. E eu acredito muito que é exatamente assim que Deus fala com a gente. Talvez a gente, com essa necessidade humana que a gente tem, de sempre ter sensações, de sempre sentir emoções, né? Então a gente quer ser estimulado o tempo todo, a gente quer sentir o tempo todo, sentir arrepio, sentir emoção, sentir vontade de chorar,
né? Se a gente não sente nada, parece que a gente não está ouvindo, que a gente não está, que não está acontecendo nada de fato. Então tem pessoas que, se não choram nos cultos, se não sentem uma reação química ali no corpo, no culto, né, um arrepio, alguma sensação, para elas é como se Deus não tivesse falado com elas. E talvez isso seja uma grande ignorância da nossa parte, porque Deus, ele tem múltiplas formas de falar. Ele pode sim falar no meio da tempestade, no meio do vento, no meio do terremoto, mas ele também pode falar no silêncio. E para que a gente possa ouvir a voz de Deus, a gente precisa silenciar as outras vozes da nossa vida. A gente precisa ter esse momento de quietude, a gente precisa ter esse momento de silêncio, de paz, porque se a gente não tiver esse momento de se separar para ouvir a voz dele, dificilmente a gente vai conseguir ouvi-lo no meio de tanto ruído, no meio de tantas vozes, no meio de tanto barulho na nossa vida. Lá no Evangelho de Lucas, capítulo 5, versículo 16, diz assim, se referindo a Jesus: porém, ele retirava-se para os desertos e ali orava. Se a gente ler, né, nos evangelhos, a gente vai ver em vários momentos que Jesus, ele sempre se retirava, ele sempre tinha o momento dele de se separar das multidões, dos próprios discípulos, para orar. Então, ele nos ensina, né, com a sua própria atitude, que precisamos ter esse momento de nos retirarmos, de nos resguardarmos, de ter o nosso secreto, de fechar a porta do nosso quarto, de ter a nossa intimidade com Deus, o nosso momento ali, só nós e Ele. Então, para a gente ouvir a voz de Deus, a gente precisa ter esses momentos de separação, de sair do meio da multidão, de sair do meio da muvuca, no meio do barulho, para ouvir única e exclusivamente a voz de Deus. E como que a gente pode fazer isso? A gente pode fazer isso no momento devocional, no momento que a gente medita na palavra de Deus, que a gente tira para estudar a palavra de Deus. A forma mais clara de Deus falar conosco é através da sua própria palavra. Ele deixou a palavra dele por escrito para nos ajudar nessa comunicação. Então, se a gente quer saber o que Deus tem para a nossa vida, o que Deus quer para a nossa vida, a gente precisa ler e meditar na palavra dele. Lá em Salmos 46:10 diz, né, aquietai-vos e sabeis que eu sou Deus. Deus falando, né, para a gente se aquietar. E para a gente saber que Ele é Deus na nossa vida, a gente precisa se aquietar, a gente precisa ficar quieta, a gente precisa ter esse momento de introspecção, esse momento de nos calarmos, né, silenciarmos os barulhos ao nosso redor para ouvi-lo, para deixar que Ele fale conosco. Nós já falamos aqui, outra prática importante para a gente ouvir Deus é através da oração e do jejum. A oração nada mais é do que uma comunicação, uma forma de nos comunicarmos com Deus, de falarmos com Ele. Né? O jejum também nos ajuda a nos aproximarmos de Deus, porque quando nós estamos sacrificando a nossa carne em prol de algum propósito, né? Em prol de ouvir Deus, nós automaticamente fortalecemos o nosso espírito, ficamos mais sensíveis em ouvir Deus. A adoração também é uma ótima ferramenta para a gente ouvir Deus, no momento que a gente está adorando, que a gente está louvando a Deus, glorificando o nome dele, a gente está permitindo que ele seja exaltado nesses momentos assim que a gente está mais entregue, né? Está mais sensível a Deus. É muito mais fácil a gente conseguir sentir a presença dele em nossa vida. A gente começa a sentir uma coisa tão gostosa, né? Como se ele estivesse nos abraçando nesse momento. E também é importante a gente ter uma comunhão, né? Com os nossos irmãos, na nossa igreja. A gente buscar fortalecer a fé um do outro. Quando um está desanimado, o outro vem, levanta, uma palavra encorajadora, enfim. Então, para a gente poder ouvir a voz de Deus, a gente precisa meditar na palavra dele, a gente precisa orar, a gente precisa jejuar, a gente precisa estar em comunhão com os nossos irmãos, a gente precisa estar em obediência, né, à palavra do Senhor, fazer a vontade dele, a gente precisa adorá-lo, a gente precisa exaltá-lo e também silenciar as outras vozes. Eu espero que esse devocional tenha esclarecido bem para você sobre a importância da gente silenciar todos os ruídos e barulhos da nossa vida, né? Todas as vozes que têm nos impedido de ouvir a voz de Deus. E que a partir de hoje a gente possa colocar em prática aquilo que a gente tem aprendido aqui, nos dedicarmos mais na nossa vida devocional com Deus, nos dedicarmos mais a nos revestirmos das armaduras dele, a nos aproximarmos mais dele, a resistirmos o inimigo, as tentações, a resistirmos à voz do mundo
que está sempre tentando nos seduzir e também a contrariarmos a nossa carne, as nossas vontades, os nossos desejos, para fazermos a vontade do nosso Deus. Eu espero que essa palavra tenha te abençoado, que o Espírito Santo fale melhor no seu coração, que você tenha um dia abençoado, que você tenha uma semana abençoada. Fique com Deus, né? Deixa seu comentário aqui para eu saber o que você achou desse devocional, como que essa palavra falou no seu coração. Nos ajude a compartilhar a mensagem de Deus para mais pessoas. Deixa seu like, se inscreve no canal. Que Deus te abençoe e até o próximo devocional.